Da tua palavra, Senhor Deus, com os meus irmãos, as minhas irmãs, cada um aqui neste lugar, junto, Senhor, para aprendermos, Senhor. Por isso, nos dá entendimento, esclarece a mente, capacita, Senhor, aqueles que ouvirão, aquele que ensinará, aquela que ensinará, Senhor, tudo seja para a glória, para a honra do teu precioso nome, em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmãos. Hoje, pode se sentar, como nós estávamos falando. Hoje nós teremos o privilégio, de iniciarmos a quinta lição, baseada nos textos de Daniel 12, Marcos 13 e Apocalipse de número 16. E hoje nós teremos o privilégio de termos a nova, a iniciativa aí desse projeto da quarta edição do EBAV. A nossa querida irmã cooperadora Patrícia Lopes estará hoje lecionando esta aula em nome de Jesus. Vamos receber a serva do Senhor com uma salva de palmas. Vem cá, Patrícia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. É um tema bem complexo, mas conforme vai estudando, a gente vai entendendo um pouco mais da palavra do Senhor, até porque Apocalipse é onde vem a revelação do Senhor para nossas vidas, Então que a gente venha sempre estar disposto a buscar o entendimento da palavra do Senhor, e que a gente venha ter essa disposição de falar: Senhor, abre a minha mente para que eu possa entender mais, para que eu possa desejar aprender mais da tua palavra. Amém? Então eu quero estar aqui começando. Hoje o tema vai ser a grande tribulação, a lição 5. Amém? E os textos bíblicos básicos que já logo nos submete aqui, está em 3 tópicos, 3 livros da Bíblia, ok? Em Daniel capítulo 12, por gentileza, abram em Daniel capítulo 12, o versículo é o número 1, onde vai dizer assim: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas aquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, em Daniel 12, versículo 1, diz o que para nós? Que haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, ok? Por gentileza, abram em Marcos, assim como está no slide, mas vamos para a Bíblia. Marcos capítulo 13. Que seguir slide ou a apostila até é fácil, mas nós temos que ter esse hábito o tempo todo, ir e voltar lendo a palavra do Senhor. Então, Marcos capítulo 13, versículo 19 e 20, que vai dizer assim: Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora, e ninguém jamais haverá. Então são já dois versículos que nos trazem como que será essa tribulação, ok? Em Apocalipse 16, no versículo 1 ao 4, que vai falar sobre os 7 selos ou taças. Vamos lá. Então, capítulo 16 de Apocalipse vai dizer assim: E houve, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Frisem bem isso, a ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chágua má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta, que adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar,
que se tornou em sangue como de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. Já está nos trazendo como que vai ser. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Ok? Então olha só. Aqui está dizendo 3 versões, 3 livros bíblicos: Daniel, Marcos e Apocalipse. Então está dizendo que haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve. Em Marcos haverá uma aflição tal, uma grande aflição. E Apocalipse, sobre a ira de Deus. Então vamos para o nosso textual, aleluias, que nos traz em Mateus, capítulo 24, 21, que está aí no slide. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então, desde a criação do mundo, já se passaram várias situações, vários momentos. Vamos trazer um pouco mais para agora. Guerras atual, rumores. Mas a palavra do Senhor nos fala ainda que nunca houve. Eu estava até pensando hoje, não fugindo, a gente fala do tempo. Mas será que nós estamos preparados? Porque a gente reclama do tempo. Mas nesse grande tempo aqui, nessa grande tribulação, são catástrofes. Coisas que vão acontecer, mas que a igreja não vai participar. Amém? Porque nós estaremos lá com o Senhor naquele grande dia. Amém? Aleluias. Então olha só, nessa lição nós estudaremos um período singular da história, considerado pelas profecias bíblicas como o mais angustiante e doloroso para a humanidade. E para não ficar só nessas palavras, eu trouxe algumas coisas, umas curiosidades para estar implementando aqui para vocês. Então nós lemos aqui 3 referências bíblicas, que nos remete o quê? A um período terrível de sofrimento e tribulação para todos que viverem na terra. Isso vai ser para todos. E será, sabe o que? De âmbito mundial. Será conhecido em tudo. Será grandioso esse evento. E ainda vai falar assim, que será um pior tempo de aflição e angústia. Será um tempo de sofrimento. Para quem? Para os judeus. Porque a promessa é para os judeus. Porque Jesus veio para eles, mas eles rejeitaram. Então, lá na grande tribulação, é focado para o povo judeu. Ok? Então, olha só, esse período ele será controlado por um homem do pecado, que é o anticristo. Então, é ele que vai governar. É ele que vai manipular tudo isso. E ainda fala que durante esse período, muitos judeus e muitos crentes, muitos gentios, eles vão aceitar Jesus Cristo. Eles serão salvos. Mas imagina, a igreja será arrebatada, estará com o Senhor Jesus, mas vai ficar o povo ainda, aqueles que não creram no Senhor. Mas para eles crerem no Senhor, eles vão passar por uma grande tribulação. Vai passar por tormentos, aonde eles vão clamar ao Senhor. Então aqui eu gostaria que vocês abrissem em Oséias, não está na apostila, em Oséias, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 15. A igreja pode ler, por favor? Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Aleluias. Então esse povo aqui, no meio de uma tormenta, no meio desses catástrofes que vão acontecer, eles não estão fora disso, eles vão participar, porém eles vão clamar ao Senhor e eles serão salvos. Aleluias. Então será um tempo da ira de Deus e do juízo contra os ímpios. Aqui em Apocalipse, se vocês forem abrirem, por gentileza, Apocalipse, capítulo 6, versículo 16 e
17. E agora vamos falar sobre Jesus. No 16 vai falar assim, ó: e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Nós sabemos que o Senhor está em todo o tempo, Ele tem o controle de tudo, e ninguém escapará desse julgamento, desse juízo que vai vir sobre a terra. E ainda vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses. Gente, é Bíblia. Eu gosto. Imagina eu. Glória a Deus. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. A igreja pode ler? Pois quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha só. Apocalipse, 1 Tessalonicenses está nos remetendo o quê? Que vai ser repentino essa destruição. Onde eles acharam que vai ter paz e que vai ter segurança, vai vir a destruição. E aí fala que ninguém vai escapar do juízo, né, do juízo de Deus. Amém? Então olha só, enquanto o período tribulacional, né, está acontecendo nesse momento, nos ares vai estar a igreja. A igreja ela vai ser arrebatada. Aleluia. Então no caso, a gente já estudou na lição 4 sobre o tribunal de Cristo, né, onde o Senhor vai dar o galardão, né, onde cada um vai receber segundo as suas obras. E ainda fala que vai também nesse mesmo período, enquanto aqui está acontecendo a tribulação, nos ares, tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, né, que é o casamento da noiva e o noivo. Aleluias. Então, voltando para o tema, né, que é a tribulação e grande tribulação, né, no livro de Sofonias, né, que tem uma referência até capítulo 2, versículo 2 ao 3, mas antes eu fui dar uma lida no capítulo 1, que a palavra veio ao profeta menor, que é o Sofonias, né, e o Senhor falando, alertando sobre este grande evento, essa grande tribulação sobre este povo. Então, veio a palavra do Senhor a Sofonias, alertando sobre a destruição vindoura, a qual destruirá todas as coisas sobre a face da terra. Ainda fala que é tanto homem como animais, aves, peixes. E se vocês continuarem no capítulo 1 de Sofonias, vocês vão ver a ordem, né? Como que o Senhor ali traz, como que vai ser essa destruição vindoura. E no capítulo 2, que é o tema que está no slide, que é alertando o quê? Sobre a ira do Senhor. Amém? Então, pois bem, o período da tribulação dura 7 anos, que é o tema que nós vamos estudar hoje. Ela é dividida em 2 partes. Primeiro, em 3 anos e meio, e a segunda parte em 3 anos e meio. Essa parte, a primeira parte é chamada de tribulação e a segunda parte de grande tribulação, que a gente vai continuar vendo nos próximos slides. Então, nesse período, a humanidade estará enganada, ela vai estar iludida pelo líder mundial, que é o anticristo, né, com essa falsa paz, porque a princípio vai ser uma paz, vai ter segurança, o povo vai acreditar quando ele se levantar. Por isso que a palavra do Senhor lá fala em Tessalonicenses, não nos engane. Para isso que a igreja tem que estar preparada, sim, porque a igreja não vai passar pela grande tribulação. Mas durante esse período, até a vinda de Cristo, nós temos que estar enraizados no Senhor, para que nada venha tirar você do foco, para que você não venha sair da presença do Senhor e perder a sua salvação. Então aqui é uma falsa paz, por isso que é o primeiro período que fala da tribulação. Então, esse período, ele será iniciado pela abertura dos 7 selos,
já começando pelo primeiro. Aleluias. Então vamos lá, olha só. O primeiro selo, deixa eu pegar aqui também. Aleluias. Olha aqui, no capítulo de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 1 ao 8, isso, vai falar sobre esses 7 selos. Então, olha só, o primeiro selo que fala, vamos na palavra que aí a gente não foge. Vamos lá, primeira em Apocalipse, capítulo 6. No 1 e o 2 fala assim, ó: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, com uma voz de trovão, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Aleluias. Então esse primeiro momento é onde já começa o anticristo se levantar. Mas antes tem o arrebatamento da igreja, e aí começa esses sinais, que é a abertura do primeiro selo. É onde realmente vão acreditar, né, que ele é o Messias. Porque vai ser tão perfeito, vai ser tão manipulado, vai ser tão bem elaborado tudo isso, que vão acreditar que ele é o Messias. Então ele se levanta nesse primeiro selo. Aleluias. Exatamente, porque está em Daniel. Ainda vamos chegar lá ainda. Amém? Glória. Porque assim, essa palavra realmente ela confronta, né? Porque assim, se você for apenas ler, mas se você começa a traçar o porquê que as coisas acontecem, vocês têm que analisar todo o contexto para você entender o que está sendo falado, tá? Então eu estou indo por tópicos para a gente chegar em Daniel, né? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Então aqui no tópico 2, né, que já fala sobre essa abertura dos 7 selos, nós vamos estar falando aqui. Deixa eu só me programar aqui, gente. Então nos primeiros 7 selos, no primeiro selo fala sobre esse cavalo branco, com um cavaleiro recebendo a coroa, qual nós já falamos, né, que este cavalo branco, ele marca o início da tribulação, né, que esse cavaleiro é o anticristo, que a gente vai ver mais na frente as referências. No segundo selo, né, que está como cavalo vermelho, com um cavaleiro armado para tirar a paz. Nesse primeiro momento da tribulação, nesses 3 anos e meio, vai ser uma falsa paz, porque eles vão achar que está tudo certo, que tudo está no controle desse anticristo, que está tudo perfeito. Mas na visão que Deus deu para João, logo no segundo selo já começa a se levantar quem? Esse cavalo vermelho, né? E ele recebe o que? Uma espada e o poder para tirar a paz. Então aqui já começa uma guerra. Então tem um primeiro momento de sinal de paz e de repente já começa a guerra. No terceiro selo, se vocês continuarem, apresenta o que? Um cavalo preto, né? E o seu cavaleiro com uma balança nas mãos, ou seja, aqui vai representar a fome. Então vai acontecer várias coisas ao mesmo tempo, ou seja, o que no momento era de paz, já começa a ter uma fome, já começa uma guerra, porque a guerra causa fome também, causa muitos desastres. E aí, automaticamente, vai ter também esse cavaleiro, que vai, no caso da visão, começa a ter a fome, né? O quarto selo é um cavaleiro amarelo e o seu cavaleiro chama-se Morte, né? Então imagina esse cenário que não vai ser favorável para ninguém, um cenário de guerra, um cenário de fome e de morte. O quinto selo
representa todos os mártires sacrificados pela causa do Senhor. Aqui vai falar para nós que são todos os homens, todas as mulheres, de todas as idades, que morreram por causa do Senhor. Eu quero que vocês, por gentileza, abrem em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Glória a Deus. Olha só, capítulo 6, do versículo 9 ao 11, que vai dizer assim. Eu vou ler o primeiro, a igreja o segundo, amém? E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e santo dominador não julga as crimes do nosso sangue dos que habitam sobre a terra? 11. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, mas que repousasse ainda um pouco de tempo. Sabe por que eles tinham que repousar um pouco de tempo? Porque ainda não tinha findado a grande tribulação. Então, eles receberam as vestes, mas ainda não saíram. Ou seja, ainda tinha muita coisa ainda para acontecer. Ok? Aí aqui no quinto selo, no sexto selo fala assim, representam os 7 elementos da natureza: terremoto, sol, lua, estrelas, céu, montanhas e ilhas. Então aqui representa o que? Uma assolação, uma devastação. O que a gente hoje acha que é alguma coisa não é nada que se compara a esse tempo de assolação e de devastação. Lembro que o ano retrasado teve uma chuva que veio de frente e nós tivemos que fechar essas portas às pressas, achando que o mundo estava acabando. Imagina nesse tempo que não tem para onde correr. É muita destruição, onde vai acontecer muita coisa além guerra, fome, morte, né? E ainda tem toda essa devastação da natureza, né? Aonde vai ter a resposta ali, vai começar a mexer com tudo: terremoto, sol, lua, estrelas, céu, montanhas e ilhas. E no 7 selo representa um silêncio no céu por meia hora. Este selo marca mais uma etapa dos juízos divinos. E eu fico pensando hoje, a gente fala assim: Deus não está me respondendo, Deus está em silêncio. E Deus está trabalhando a nosso favor em todo o tempo. Mesmo no silêncio o Senhor trabalha. Mas este povo na tribulação, eles estão tão atormentados, estão passando por todas essas guerras, fome, morte, desastres naturais, e de repente, meia hora de silêncio. É onde você pensa: acabou. Não acabou. Aí vem as 7 trombetas. A primeira trombeta é tocada pelo primeiro anjo do grupo dos 7. Então aqui já começa a nos remeter o que? Vai ser granizo, fogo, misturado com o sangue, e são lançados sobre a terra. Então essa destruição, segundo a palavra de Deus, eu trouxe para que realmente vocês entendam que é da palavra do Senhor que eu tirei: destruição da terça parte da vegetação do planeta. Então, ou seja, é uma terça parte que vai ser destruída as árvores, e toda erva verde vai ser queimada. Então isso está na palavra, ok? A segunda trombeta apresenta um monte ardendo e fogo que cai do mar. Então olha só, conforme também a palavra do Senhor nos diz o quê? Que aqui 1/3 dos oceanos é contaminado. 1/3 das criaturas do mar morre.
e 1/3 das embarcações é destruída. Ou seja, com essa destruição nos oceanos, ela se torna em sangue, por causa dessa destruição que cai sobre os oceanos. Né? E a terceira trombeta mostra uma grande estrela chamada Absinto, como uma tocha ardendo em fogo. Ela cai sobre os rios e nas fontes das águas, não somente lá nos oceanos, mas ela cai também sobre as fontes. Não vai ter água potável, vai estar contaminada. Então aquilo que se atinge lá nos oceanos, agora começa a atingir pela terceira trombeta as fontes das águas, contaminando a terça parte, conforme a palavra do Senhor. Ela é contaminada, provocando a morte de muitos, e ainda porque fala que essa água ela é amarga. Então, gente, eu estou trazendo todos esses detalhes, podia simplesmente ler os slides, mas a gente tem que entender que a intensidade de tudo isso, para que realmente a gente possa entender um pouco. É claro que eu convido vocês a lerem com detalhes mais em casa, ok? Ou como, se vocês já leram também, estão de parabéns. Então a quarta trombeta é tocada e fere a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Esses dias nós não tivemos um dia de sol, já foi um dia muito frio. Imagina quando você atinge, quando é revelado que vai ser atingido a terça parte do sol, da lua e das estrelas. Então aqui será trevas, será densa escuridão, afetando dia e noite. Imagina, se você já tem tudo isso, você consegue enxergar aonde você vai, para onde você vai. Aqui não, aqui vai ser atingido a parte do dia e a parte da noite, uma terça parte, conforme a palavra do Senhor. A quinta trombeta, uma estrela cai do céu, abre o abismo e dele sobe muita fumaça, semelhante a uma fornalha gigante. Gente, aqui eu lembrei lá da passagem de Moisés, né, sobre as pragas do Egito. Aqui vai ser pior. Porque fala que vai surgir um gafanhoto, né, com uma aparência, não se sabe como diz a palavra. É uma mistura de animal com rosto de homem e demônios. E parecendo como cavalos preparados para uma guerra. Aqui realmente eu vejo como uma ação permissiva da vontade de Deus sobre aqueles que ficarão. Sabe por quê? Sabe qual é a finalidade? Porque o gafanhoto é para o quê? Para partes vegetais, para as partes verdes. Não, aqui é para atormentar aqueles que vão ficar. E vai ser um tormento que dura 5 meses, conforme a palavra do Senhor. Eles vão ser tão atormentados por um período de 5 meses. É uma mistura de animal, homem e demônio. Já com essa finalidade. Ainda vou até ressaltar isso aqui, ó. Capítulo 9, versículo 6. Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. A igreja pode ler? E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Você vai estar, não nós, mas eles vão estar num tormento de 5 meses, serão atormentados, vão até desejar tirar a vida, mas até a morte fugirá. Então não tem como morrer nesse período, porque vai ser uma ação permissiva de Deus. Ele está permitindo acontecer isso para que realmente o povo tente entender, eu sou Deus, o Todo-Poderoso. Mas mesmo assim ainda eles blasfemavam. Eles não aceitaram ainda essa parte da parte do Senhor. Ainda tem uma parte na Bíblia que fala que eles rejeitaram, que eles blasfemaram. Por quê? É muita tormento sobre a vida dele. E olha, a sexta trombeta é tocada, liberando 4 anjos preparados para aquele momento profético. Aí quando a gente fala assim, anjos descem ao meu favor, anjos
se coloca a favor, né? A gente não faz essa oração, né? Para brindar nossa casa, para nos proteger, para nos livrar. Quando eu li isso aqui, eu falei, meu Deus. Aqui, os anjos, são 4 anjos, já preparados para essa missão desse grande dia. Para quê? Eles se aliam, eles se ajudam com os demônios, né? Que aqui equivale a 200 milhões de soldados montados sobre cavalos, endemoniados. Eles exterminam a terceira parte da humanidade. Então, se no primeiro momento vão ser atormentados durante 5 meses por gafanhotos, agora nesse momento aqui, o Senhor ele permite a saída de 4 anjos já preparados para essa missão. Vão se juntar com esses demônios e fazer exterminar a terceira parte da humanidade. Porque eu fiquei pensando, o Senhor tem falado desde o princípio para o povo, para não desviar, para sempre adorar ao Senhor. E sempre teve a desobediência na terra. Então o Senhor já estava alertando lá atrás que ainda vai ter esse grande dia. E aí esse dia vai chegar e os anjos vão se aliar com esses demônios para exterminar a terceira parte da humanidade. E a 7ª trombeta, né, que fala sobre as fortes vozes no céu que anunciam a possessão dos reinos do mundo pelo Senhor. Então aqui os anciãos, os 24 anciãos, né, eles louvam e exaltam o Senhor dos exércitos, Todo-Poderoso, né, e ali nesse momento acontece a abertura do santuário de Deus com a arca da aliança divina, né, fenômenos da natureza, né, houve relâmpagos, né, e vozes e trovões, terremotos e grandes saraiva. Então aqui esses anciãos vão clamar, vão adorar ao Senhor Todo-Poderoso, ok? E logo em seguida a gente já vai entrar em taças, as 7 taças. O que elas representam? A primeira taça, ela é derramada sobre a terra. Então aqui é um alvo sobre o quê? Sobre todas as pessoas que tinham a marca da besta, o anticristo, e adoraram a sua imagem. Consequência, nesse momento da taça, da primeira taça, úlceras e feridas dolorosas. Quando o anticristo ele se levanta, e o sistema dele é tão perfeito, que as pessoas começam a adorar e começam a fazer parte desse regime. E aí, nesse momento que entra o sinal da besta. E aí é onde o Senhor ele se levanta contra esses que adoram, porque começaram a idolatrar a imagem do anticristo. Né? E ainda não só isso, ainda aderiram o sinal da besta. E aí nessa consequência vem as úlceras e feridas dolorosas, ok? Na segunda taça, que está ali sobre os mares, a consequência, aleluia, as águas tornam-se em sangue e morreram todas as criaturas viventes. Então sempre vai ter alguma manifestação, ou no ar, ou na terra, alguma coisa vai acontecer. E nesse segundo momento da taça, que ela é derramada sobre os mares, né, ela tem uma consequência aqui, que essas águas elas se tornaram em sangue e morreram todas as criaturas viventes. Ok? A terceira taça é derramada sobre o quê? Sobre os rios e fontes. Aleluia. Então aqui, ó, também, essas águas também, elas serão transformadas em sangue. Então, sempre vai ter algum momento histórico desses acontecimentos, né, tanto nos 7 selos, nas 7 trombetas e nas 7 taças. A terceira taça, ela vai falar a quarta. A quarta taça é derramada no sol. Então, olha só, aqui será um calor insuportável, ardente, escaldante. Os homens serão queimados.
Se hoje a gente olha para o sol e fala, nossa, que sol quente, a gente não tem noção do que nós falamos. Porque nesse período vai ter queimaduras, né? Serão queimados à morte, né? E aqui os homens, olha, eles blasfemaram contra Deus e não deram glória. Então ainda estão passando pelo que estão passando, mas não vão glorificar a Deus. Não é diferente dos dias de hoje. A pessoa pode estar passando pelo vale, mas ainda não reconhece Deus. Imagina, sim, glória a Deus que não é para nós, mas imagina lá. Está passando por aquela grande tribulação e mesmo assim ainda não reconhece Deus e ainda blasfema a Deus. Então aqui realmente é o juízo de Deus sobre este povo, porque eles desobedeceram, continuaram na rebeldia e ainda blasfemaram contra o Senhor. Na quinta taça, que fala sobre o trono da besta. Aqui são as consequências que virão também, serão trevas, né, tormentos e feridas e agonias. A sexta taça, sobre o rio Eufrates. Aqui as águas chegarão a secar completamente. Eu estou trazendo só para a gente não passar só o slide, poderia até ler, mas eu estou trazendo alguns tópicos para quê? Para a gente entender todo esse contexto. E a sétima taça é derramada nos ares, mais ainda. Terremotos, trovões, chuvas, tormentas, cidades divididas, enormes pedras de granizo. Aí eu fui pesquisar. Sabe quanto que pesa uma pedra? Que fala, acho que um peso de talento, está na palavra do Senhor. Ela equivale a 35 quilos. Se a gente numa chuva vê cada gota caindo, imagina essas gotas que equivalem a 35 quilos cada pedra. E imagina a extensão da velocidade que ela vai cair. Então vai ter divisões na terra, né? Assim como está aqui, cidades divididas, porque será um estrondo, será uma catástrofe e não vai ter como não ver. Ou seja, né, equivalente a 35 quilos. Se a gente tentar pegar isso na mão, a gente vai ver que vai ser tão tenso esse dia. Vai ser tão tenso para aqueles que vão ficar. Meu Deus. Jesus. Por isso que fala que a igreja não vai passar por isso. Glória. Porque é uma promessa. Porque Jesus prometeu que Ele virá buscar a tua igreja. E somos nós. Por que a gente não faz por merecer? Por que a gente não obedece à palavra do Senhor? E muitos ainda não querem nada com Cristo. Mas Ele já nos prometeu que vai nos livrar de tudo isso. Porque tudo isso aqui vai acontecer lá para o povo, os judeus. E aí a gente tem esse privilégio, eu posso dizer que a gente tem esse privilégio de estar na presença do Senhor. E agradecendo Ele por tudo. Mesmo que às vezes a gente ache que ainda está passando por alguma tribulação. A gente não tem noção disso. Eu acho que não tenho certeza que a partir de hoje nós vamos mudar. Que tempo é? Não é? Essa tribulação que eu estou passando, não. É só um momento que você está passando. Mas o Senhor está conosco, amém? Aleluias. E aí a gente já vai para essas questões que está na Bíblia também. Logo depois vocês, né, podem falar, podem tirar dúvidas. Também tem o nosso pastor aqui para nos ajudar, amém? Né? Glória a Deus. Então no tópico 3, né, que vai falar sobre, né, a pergunta 3.1, que vai falar: quem será o governante mundial na grande tribulação? Então olha só, a grande tribulação começará logo após o arrebatamento da igreja,
com o surgimento do anticristo, o homem do pecado e inimigo de Deus. Tem pessoas, tem cristãos ainda hoje, até estava discutindo essa semana, que ainda acredita que vai participar dessa grande tribulação, né? Porque todos veem rumores de guerra, mas como eu já disse, não é para nós essa fase da tribulação, ok? Então vai se levantar esse anticristo, mas antes a igreja ela vai ser arrebatada. Primeiramente ainda são os mortos que vão ser ressuscitados, né? Como já vimos na lição 3. Aleluias. E ainda fala que, olha, esse homem é considerado homem do pecado e inimigo de Deus. Em Daniel, capítulo 7, Daniel, capítulo 7, versículo 24 e 25. E quando as 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantarão outro, o qual será diferente dos primeiros, e arrebatará a 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos. Olha só, ele vai mudar os tempos, ele vai mudar a lei, porque ele vai querer fazer tudo que é diferente o que o Senhor nos deixou. Então ele vai criar a própria lei. E eles serão entregues nas mãos por um tempo. Qual é esse tempo? É esse tempo que nós estamos falando, que é da tribulação. Em tempos e metade de um tempo. Qual é a metade de um tempo? 3 anos e meio. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão do seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Isso mesmo. Olha só, Paulo aqui ele nos alerta acerca da vinda de Cristo e que será precedida o quê? Da manifestação do anticristo. Olha, no versículo 3 vai dizer assim, ó: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Agora, olha só o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, por isso que nesse momento, quando é aberto o primeiro selo, quando esse anticristo se levanta, ele vai se parecer como Deus, ele vai se assentar como Deus, e muitos acreditarão. Então, nesse momento aqui, Paulo já está alertando para que a gente não seja enganado, ok? Aleluia. A segunda pergunta que nos remete nesse estudo, que fala sobre a nação de Israel estará envolvida na grande tribulação. Então, durante a grande tribulação, Deus tratará Israel de forma profunda, enquanto a igreja fiel estará protegida, celebrando as bodas do Cordeiro. Como eu já disse, esse tratar dessa tribulação vai ser para os judeus e a igreja já estará com Jesus, ok? Então, olha, respondendo a essa pergunta, sim, olha, nesse período, os judeus foram espalhados, eles vão ser espalhados pelo mundo inteiro. E no final dos tempos, eles vão, porque vai ser destruído. Vai acontecer todas essas catástrofes. Vai chegar um tempo que eles vão começar a voltar para Sião. E aí, em Amós até falam
que ele já alerta, né, para Israel: olha, se prepare, pois eu vou ter um encontro com vocês. Então o Senhor, já lá em Amós, já estava alertando que ele vai ter um encontro com eles, não importa o tempo, né? Porque a gente já pensa, a gente não sabe o tempo, porque a palavra fala: não sabeis a hora da vinda do nosso Senhor. Então imagina lá na tribulação, nesse tempo aqui, mas vai haver esse encontro, Deus com o povo de Israel. E ainda fala que o profeta Ezequiel, ele veio também, né, a palavra do Senhor veio declarando que será derramado o quê? O furor de Deus sobre eles. Então, assim, a palavra já estava remetendo, tanto pela tribulação e pelo furor, e por esse encontro que Deus vai ter com o povo judeu. Ok? A terceira pergunta: aleluias. No 3.3, haverá sobreviventes da grande tribulação? Estudos mais profundos de Apocalipse indicam que haverá salvação durante a grande tribulação. Então, muitos judeus, aliás, serão salvos sim, na grande tribulação, e entre eles haverá os 144 mil selados de Israel. Por gentileza, a igreja leia comigo em Apocalipse, capítulo 7, do 13 ao 15. A igreja pode ler, por favor? E um dos anciãos me falou, dizendo: estes estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes e as branquearam com o sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite, no seu reino, e aquele que está sentado sobre o trono os virá com a sua sombra. Então aqui vai haver sim a salvação, né, na grande tribulação, e aleluias por isso, né, que até então a gente acha, pelo menos eu achava que não haveria por um certo período, mas ainda assim, na grande tribulação haverá salvação, ok? E o 3.4, aleluia. Qual é o papel da igreja na grande tribulação? Aleluia. Então, a grande tribulação, ela corresponde à última semana profética da visão das 70 semanas de Daniel. As escrituras, em nenhum momento, ela fala que vai ter, a igreja se prepara para essa grande tribulação. Não, ela não precisa, porque nós seremos arrebatados, como eu já havia falado antes. Eu gostaria que a igreja vamos ler em Daniel, né? Chegou a palavra em Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Versículo 24 ao 27. Então, antes da gente estar lendo, Daniel, ele estava orando ao Senhor, e o Senhor, né, através do anjo, trouxe essa visão para Daniel, né? E ainda vai falar aqui no versículo 24: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos,
Então, olha só, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem é o povo? Israel. Sobre a tua santa cidade. Qual a finalidade de tudo isso? Para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias. Então, aqui se dá uma semana, aqui já deu um período de 69 semanas. Olha, continuando. Até o Messias, o príncipe. Então, 7 semanas e 62 semanas. Então, a palavra do Senhor nos fala que cada semana são 7 dias. E para o Senhor, um dia equivale a um ano. Então, se aqui são 7 semanas, então 7 vezes 7, 49 anos. E 62 semanas. Então, 62 semanas. Será que eu vou fazer o cálculo certo? Então, são 483, né? Então, assim, já é o período realmente que foi necessário a Messias se retirar, nosso Senhor Jesus. Para quê? Para que a igreja tenha esse período, né? Que somos nós que somos a igreja, para que realmente a gente vai ser arrebatado juntamente com o Senhor, porque aí sim, depois que a igreja for retirada, o Espírito Santo também for retirado, aí vai dar o início do anticristo. Aí começa a última semana que falta, que é o período da grande tribulação, que no caso de 3 anos e meio de tribulação e 3 anos e meio de grande tribulação. Então é aí que vai nessa parte que é onde vai falar que vai findar essa visão que o Senhor deu para Daniel. Continuando, vamos lá. 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir. Quem que é esse? É o anticristo. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como a inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Já está escrito, já está determinado por Deus. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Então, quando o anticristo se levantar, ele vai fazer uma aliança com Israel. E aí ali ele vai fazer toda uma manipulação. Ele vai tornar-se único. Qual, pastor? Única religião, única moeda e a única economia. Então ele vai fazer de uma forma que vai estar tudo, ele manipulando tudo isso de uma forma que realmente é onde muitos vão crer que realmente ele é o Messias, né? Por essa manipulação. Né? E aí fala desse concerto. Então todos vão acreditar. Só que fala o quê? Que quando termina o primeiro período, 3 anos e meio, ele quebra essa aliança com Israel, e aí ele começa a se revelar quem é. Então é onde fala do engano, né? E ainda fala, né, no último tópico do slide, que vai falar de uma mulher que representa, até porque, nossa, fugiu o foco, pessoal. É muita coisa, é muito detalhe. Então, ele na verdade, por essa criação que ele, porque não fala que ele vai se parecer com Deus, ele vai se aceitar como se fosse Deus, então ele vai fazer ele vai fazer as suas próprias leis, o seu próprio jeito de lidar. E aí, essa mulher que está falando no último slide, na verdade é porque vai ser uma falsa igreja. Vai ser falsos profetas,
vai ter todo esse engano. Mas como eu disse, quando chegar nos 3 anos e meio para a segunda parte, é onde ele vai ter essa quebra dessa aliança com Israel e vai começar a se revelar. Só que quando ele começar a se revelar quem ele é, o nosso Deus também se revela. Que aí vem esse juízo de Deus sobre a face da terra, sobre o povo judeu. Então, para que realmente a gente possa entender que a gente venha permanecer firme até que o Senhor Jesus venha, para que a gente possa estar nos ares já com o Senhor, né, vivendo juntamente com Cristo, né, que vai haver esse casamento, a bodas de Cristo, né, a bodas do Cordeiro, para que realmente, mas o que está escrito vai se cumprir, né, e que nós estejamos atentos para que a gente possa alertar outras vidas, para que também estejam com Cristo nos ares, juntamente com a igreja, para que não passe por essa grande tribulação, porque vai ser de grande desastre, vai ser de muito impacto. Realmente vai ter salvação? Vai, mas vão passar pela grande tribulação. Amém? Me perdoa se faltou algo, mas é porque realmente é muito tema, é muito versículo, né? E eu agradeço, né? Eu sei que vocês devem estar até com dúvida, mas eu agradeço por essa oportunidade, porque foi um grande desafio. Amém, pastor? Por gentileza, conclua. Amém, irmãos? Amém. Achei, gente, agora que eu estava aqui na frente. Gente, que ensinamento. Quem vai passar pela grande tribulação é irmão? Não, né? Nós não. Irmãos, Deus abençoe a Patrícia. Que nós possamos entender a importância de, pastor, se eu não vou estar aqui, por que eu preciso saber? Justamente para se precaver para não estar. Porque se nós não estivermos fiéis àquilo que nos foi proposto, enquanto a Patrícia estava falando aqui, e só para resumir, irmãos, você está o mundo hoje para nós já não está fácil com a presença do Espírito Santo. Imagina agora, sem o Espírito Santo, pedra caindo de 30 quilos, as pessoas tentando se matar não estão conseguindo, uma terça parte dos homens morrendo, sol ferido não vai ser tão claro, pessoas morrendo por conta do calor, imagina o caos. E tem gente falando assim, não, eu quero ir na segunda, querendo pagar para ver. Então que nós possamos crer que nós não passaremos a grande tribulação. Amém, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Eu ia perguntar da última aqui, ó. A igreja, vai ter igreja? Haverá igreja na grande tribulação? Sim. A verdadeira? Não. A igreja que haverá, como a Patrícia falou, é a igreja que será formada, a falsa religião. Tanto é que se você pegar, quer ver uma coisa? Apocalipse capítulo 17 vai falar sobre ela. Quem está carregando essa mulher que representa aqui essa igreja que deixou João perplexo? Abra aí, Apocalipse 17 para nós orarmos. Isso. Apocalipse 17, versículo 1 ao 7. Olha o que a Bíblia diz assim, ó. Eu quero achar uma coisa aqui, ó. Aqui. Isso. Versículo 7. E o anjo me disse: por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, quem traz essa mulher é uma besta. E essa besta é representada por quem? Ou seja, então essa igreja que será instituída na grande tribulação é uma falsa igreja. Então, é por isso que nós temos que, inclusive,
Às vezes as pessoas pensam assim, né? E como que está o cenário hoje? Lugares que se dizem igreja, mas não são. Mas já não está enganando um montão de gente? Agora imagina só comandada por um único homem, que vai ter naquela época um grande poder. Nós vamos falar isso na sexta... Hoje é quinta lição? Nós vamos falar na sexta lição, sobre o anticristo, quem será ele, o que ele fará. Ou seja, que nós possamos entender, gente, que nós temos uma grande responsabilidade. E aqui eu vou fazer uma pergunta. Agora quem vai fazer a pergunta, já que ninguém tem? Só você, Flávio? Vou fazer uma pergunta. Vamos ficar de pé? E daí quem está assistindo tem que vir lá embaixo para saber agora. Vou deixar você com vontade. E a pergunta 3. Qual o papel da igreja na grande tribulação? Essa pergunta eu quero ver quem vai responder. Pastor, mas está na revista. Eu quero saber o que você vai falar. Vamos fazer uma oração? Vamos lá, levante as mãos. Senhor, meu Deus, meu Pai. Senhor, eu te agradeço por esta aula, Senhor, para aprendermos que nós temos que estar vigilantes, Senhor, atentos aos sinais. Senhor, eu creio que o Senhor estará nos resgatando, nos livrando, Senhor, desta grande assolação, desse grande tormento que virá na terra. Senhor, meu Deus, que nós possamos crer neste propósito em nome de Jesus. Amém.